E aí, bora bater um papo aqui a respeito da importância de se construir a credibilidade como profissional de TI. Então, bora lá! Fala aí, aqui é o Rafael Nascimento, eu falo aqui da Burnish e eu sou formado em Engenharia da Computação e hoje a gente vai bater um papo um pouquinho mais profundo a respeito do tema aí que já foi falado sobre a importância de se construir credibilidade como profissional de TI. E assim como em toda profissão, também é um fator importante. É um fator que nós devemos dar a devida atenção. Porém, eu vejo que eu estou nessa área faz alguns anos já. Pode não parecer, mas eu já estou há alguns anos nessa área. E assim, cara, muitas pessoas, muitos colegas meus que eu já passei a trabalhar junto, ouvi até mesmo de outras empresas, não dão a devida importância sobre a credibilidade do seu profissional em si. De você estar numa empresa e você estar lá e falar, olha, eu não preciso só da minha habilidade técnica, eu também preciso da minha credibilidade, eu também preciso do meu desenvolvimento profissional. E eu cheguei nesse assunto justamente por isso, porque estava vendo que muitos funcionários de TI, dessa área principalmente, lógico que é subdividido em vários pequenos cargos, especializações, principalmente na área de programação, é muito fundo, mas eu digo como profissional de TI em geral, hoje eu trabalho como administrador de sistemas e vejo que tem um déficit, tem uma carência dessa parte. Eu vejo principalmente em várias empresas isso. Tem uma falta, entende? E a gente vai bater um pouquinho nessa tecla hoje, sobre o desenvolvimento profissional no setor de TI, e vamos aqui falar sobre algumas coisas, mais nessas áreas específicas. Administrador de sistemas, gestor de TI, helpdesk, que também exige bastante, suporte técnico. Cara, são infinitos cargos que tem na área de TI, mas muitos profissionais, eles dão falta disso. Tem um certo déficit, como eu já comentei, beleza? Eu separei aqui em alguns assuntos, eu separei em 3 assuntos maiores e um ou dois eu vou subdividi-los. Então, bora lá. O primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre criar e preservar a sua história. Uma vez eu fui em um curso de marketing pessoal e o seu marketing pessoal não é nada mais, nada menos do que você se valorizar como pessoa para que os outros te deem o seu devido valor. Porque não basta você ter ciência do seu valor, você precisa mostrar e provar. Porque se dependesse só da sua ciência, você seria muito maior do que você realmente é. Mas nós precisamos constantemente provar o nosso valor para os outros, principalmente na área profissional. Não é nada de ficar querendo competir nem nada, mas nós precisamos, até mesmo que eu aprendi, né, quando eu fui nesse curso de marketing pessoal, foi algo mais básico, mas teve alguns conceitos que ficaram mais específicos e gravados. Então a gente vai falar sobre o primeiro assunto, criar e preservar a sua história. Quando você entra numa empresa, você precisa ir construindo a sua credibilidade. E toda atitude que você toma, toda atitude, seja ela boa ou seja ela ruim, vai influenciar, vai impactar na sua história. E até mesmo os profissionais de TI, boa parte eles são mais novos, não há nada de errado em os profissionais terem alguns até mais velhos, mas assim, eu digo pelos mais novos porque eles acabam levando na zoeira muitas coisas, e é errado, porque isso impacta e influencia diretamente na sua história. E você precisa deixar uma boa marca
um bom marketing sobre você mesmo, sobre que tipo de profissional você é. Se você é um profissional que você leva os assuntos mais sérios, ou se você leva algo mais na zoeira, ou não tem tanta importância. Não estou falando que você deve ser um cara totalmente fissurado naquela parte mais profissional, resolver as coisas de maneira mais mecânica ou robótica. Não é nada disso. Mas você precisa separar. Quando você precisa tratar de uma maneira profissional os assuntos e quando você precisa demonstrar o seu lado mais carismático e humano, essas coisas. Então você precisa ir criando a sua história. E como ela se cria? Cara, todos os dias. Todos os dias você vai tomar decisões que vão influenciar na sua história. Sejam elas boas ou sejam elas ruins, assim como eu já falei. E isso vai influenciar nas decisões que vão ser feitas lá na frente. Lá na frente, muitos gestores, administradores, chefes de RH, eles vão analisar quais foram os passos que você tomou ao longo da sua carreira. E você precisa criar essa credibilidade e preservá-la de uma maneira boa. Beleza? Você precisa ir criando. E um ótimo exercício que eu fiz, cara, eu achei muito interessante. Uma vez eu estava no meu setor, eu estava precisando documentar algumas coisas. Eu atualmente não tenho um cargo de liderança e justamente por isso eu fiquei, cara, essa decisão que eu vou tomar, cara, vai impactar muito positivamente. Eu fiquei, nossa, mas cara, se eu fosse, quem sabe, talvez um chefe, eu faria isso, eu tomaria tal decisão. E eu acabei por postergar ou adiar essa decisão de documentar algumas coisas que não existiam. Só que eu percebi que eu estava dando um tiro no meu próprio pé. Porque eu estava impactando ali naquele momento a minha história. Se eu não fizesse, não ia ter nada de errado, não ia influenciar em nada, ninguém ia ficar sabendo porque eu tive aquela ideia para mim. Só que a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer aquilo e de documentar, eu teve alguns benefícios de eu ter tomado essa decisão. E eu, abrindo esse parênteses aqui, que você vai entender daqui a pouco, eu tomei aquela decisão e eu falei, cara, beleza, vou fazer de qualquer jeito, mesmo que eu seja só um funcionário aqui, mas eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo algo para que a empresa cresça. E eu comecei a pensar em algumas coisas. Eu fiquei, cara, eu tive aquele pensamento que se eu fosse chefe, eu faria isso. E vira e mexe, a partir desse momento, eu comecei a ter uma perspectiva diferente sobre várias coisas. Eu começava a pensar, se eu fosse chefe, como que eu olharia as pessoas ao meu redor? Como que eu olharia os meus colegas de trabalho? Como eu olharia determinadas decisões que são tomadas? E eu comecei a perceber que quando eu olhava os meus colegas, eu via com um olhar de camaradagem, parceria de trabalho. E às vezes eu não olhava os certos defeitos que eles tinham. E não há nada de errado, porque ninguém é perfeito. Cada um tem o seu ponto forte, o seu ponto fraco. E é isso que torna uma equipe boa. Quando junta todos os pontos fortes, elas crescem junto. Essa equipe cresce junto com os funcionários. Só que eu comecei a fazer esse exercício. Eu comecei a imaginar como um superior, olhando outros funcionários. Eu fiquei, caramba, ele poderia ter tomado essa decisão nessa situação, porém não tomou, ou poderia ter agido de outra maneira. E eu comecei a fazer esse exercício mais frequente desde então, e eu percebi a diferença que faz. E quando eu fazia esse exercício, eu analisava todas as decisões que as pessoas tomavam, porque eu lembrava do que elas faziam. E escuta isso, marca isso em algum lugar.
o seu superior, ele está de olho em todas as decisões que você toma. Ele pode não estar dando a devida atenção, ou pode não estar falando para você sobre o que você está fazendo naquela hora, mas ele está olhando toda a decisão que você toma, quer ela seja ela boa, quer ela seja ruim. Então, vai ficar marcado na sua história toda a decisão que você toma. É normal todo mundo errar. É normal. Mas tem uma diferença entre errar algumas vezes, tropeçar algumas vezes, ou você errar frequentemente. E quanto mais você erra, mais propenso você está em perder aquele cargo, ou perder aquela função, ou até mesmo ser despedido. E quando eu comecei a fazer esse exercício, eu percebi quantas decisões eu estava tomando errada, baseada na minha história e na credibilidade que eu estava querendo construir. E eu vi a diferença que estava fazendo aquilo. Eu comecei a corrigir a mim mesmo em várias situações que chegavam até mim, porque eu poderia às vezes estar na razão, mas eu tomava certas decisões que eu via que era o certo, não porque eu estava certo, mas porque para aquele contexto, para aquela situação, era o correto a se fazer. Então, quando eu comecei a fazer esse exercício de que o meu superior estaria olhando tudo que eu estivesse fazendo, então eu comecei a tomar decisões melhores, baseado nisso. E, cara, isso foi um divisor de águas na minha vida. Me ajudou a tomar muitas decisões, muitas mesmo. E eu comecei a ver e que impactava positivamente. E eu não fazia de um modo com segundas intenções, não. É porque eu mesmo queria crescer, eu mesmo queria ser alguém melhor e tirar o melhor de mim. Essa era a questão. Não é porque eu queria fazer alguma coisa, criar algo em troca, não. Todas as suas atitudes, elas têm que ser íntegras, elas têm que ser honestas, vindo do seu coração. Então, quando você tomar alguma decisão, ela vai impactar diretamente na sua história e ela vai ou preservar ou destruir. E tem uma frase que eu gosto de pensar que eu tenho até anotado aqui, credibilidade se constrói, mas reputação se destrói. Então, a sua credibilidade, ela pode levar algum tempo e normalmente ela leva esse certo tempo para ser construída. Mas quando você tem uma credibilidade boa, você tem uma ótima reputação. Mas, do mesmo jeito, a sua reputação ela pode ser destruída em questão de poucas decisões, facilmente. Então, a gente tem que tomar cuidado para construir essa nossa credibilidade de uma maneira correta, íntegra e que vá nos beneficiar, mas não por segundas intenções, pela nossa questão profissional e por quem nós somos. Então, esse foi o primeiro ponto, sobre criar e preservar a sua história. Eu anotei aqui o nosso segundo tema, o nosso segundo assunto, que é sobre a atual situação do setor de TI visto pelos outros funcionários e setores. Hidrate-se. Vamos lá. Qual que é a atual situação do setor de TI? Conversando com diversas pessoas de diversas empresas, não só na minha, mas em outras, até na empresa da minha esposa, que ela fala diariamente, mas não só baseado nisso, mas em vários lugares que eu ouço, eu costumo perceber qual que é essa situação, em que pé que está, como é visto o setor de TI, setor de informática, computação, CPD, Centro de Processamento de Dados, enfim, qual a nomenclatura que for. Mas como é visto esse setor frente aos outros órgãos, outros setores, enfim. E existe uma coisa meio preocupante, que é, assim, os funcionários de TI, eles são muitas vezes mal vistos pelas outras pessoas. Quer seja pelo caráter do funcionário ou o modo como ele trata a pessoa. E isso impacta diretamente tanto na reputação do setor quanto na reputação do próprio funcionário. E eu tenho batalhado para transformar isso
E eu tenho conseguido, não tenho mudado o mundo, mas tenho mudado o lugar onde eu estou, e eu já acho isso um grande avanço. Eu tenho transformado a reputação da área de TI, porque eu estou mostrando que não são todos que são desse jeito, não são todos que tratam as pessoas mal, ou que muitas vezes fazem por má vontade, mas existe um grande gap, um grande vale, tanta história, tanta coisa entre um profissional de TI e um outro profissional da empresa, um colega de trabalho, porque quando há esse contato, muitas vezes o jeito com que o funcionário de TI, né, o pessoal do TI, ele trata a pessoa, às vezes é porque ele tem alguns problemas sociais ou não está no seu melhor dia, e enfim, o que não há nada de errado, porque todos têm seu dia mal, cada um tem a sua personalidade e tá tudo bem com isso. Só que eu particularmente tenho transformado o lugar onde eu trabalho, onde eu convivo, e eu tenho visto bons resultados. Eu vejo que está tendo uma transformação direta e eu tenho ficado muito satisfeito com a mudança que eu estou gerando. E eu quero dar essa dica para vocês sobre mudar a perspectiva que os outros têm frente ao setor de TI. Porque eu ouço de diversas pessoas que evitam de chamar o profissional de TI para dar um suporte, ajudar, dar alguma solução para algum problema, porque às vezes tem medo de como vai ser tratado, ou não consegue conversar direito, ou, inúmeros casos, e acaba tendo aquela certa barreira, aquela certa dificuldade, e a gente não tem que ser isso, muito pelo contrário. A gente tem que ser uma ponte de informação. Como eu já venho falando, um bom profissional, ele tem o seu conhecimento teórico, o seu conhecimento técnico bem fundamentado, mas ele também consegue sintetizar isso para uma boa comunicação. E essa comunicação que tem que ser feita para que haja um bom relacionamento. E quando você vai construindo esse bom relacionamento, boa comunicação com os outros, você vai transformando o jeito com que eles têm, com que eles pensam com relação a esse pessoal do TI. E eu tenho ficado satisfeito com o resultado que eu tenho feito, e eu quero dar essa dica. Pode ser que ajude alguns ou outros já praticam isso, e se você já pratica, ótimo, cara, muito bom, vamos transformar junto. Mas se você tem essa certa dificuldade, então começa a pensar e como que os outros veem. Não é questão de agradar, porque estamos em um ambiente profissional, onde há necessidade de se resolver problemas ou se tomar certas decisões para o bem comum da empresa. E não é só para nós agradarmos os outros por nossas decisões, para agradar o outro pelo que a gente faz. Não é isso. É para nós sermos bons profissionais, para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir fazer o bem onde nós estamos. Então, é necessário que nós venhamos a transformar onde nós estamos, porque isso gera um impacto extremamente positivo. E eu tenho uma história aqui para falar que eu acho que vem bem a calhar nesse assunto que eu estou falando, que tinha um certo senhor na empresa onde eu trabalho, ele era da área financeira, da área contabilidade. E sempre que ele ligava lá no setor, o pessoal às vezes não queria atender ele, ou não queria fazer o que ele pedia. E eu sempre tomava o partido, sempre tomava a iniciativa de ir lá e fazer o que era necessário para trazer a solução para o problema, ou enfim, o que era necessário para fazer lá. E sempre que esse senhor ligava, acabava sobrando para mim, mas não de uma maneira ruim, é porque eu tomava a iniciativa de fazer as coisas lá.
E sempre que esse senhor me chamava, eu tratava ele bem, puxava conversa, fazia piada, sabe? E sempre consegui resolver os problemas dele de uma maneira boa, positiva, que deixava uma boa imagem, não só minha, mas do setor de TI. Mesmo que o pessoal às vezes não queria fazer, mas eu ia lá e ia com o maior prazer. E, cara, isso se repetiu durante meses, durante anos. Sempre ia lá. Eu tinha os meus dias ruins? Sim, cara, eu tinha. Mas eu nunca deixava de fazer o meu serviço. E esse senhor, ele saiu da empresa um dia. E ele foi para uma outra empresa. Na mesma cidade ainda, porém ele acabou saindo de lá da contabilidade. E beleza, nunca mais tive contato com ele, estava tranquilo. Na verdade, muitas vezes no dia a dia eu nem lembrava dele. Só que, cara, eu achei muito interessante porque um dia eu estava dormindo e eu recebi um telefonema de um número desconhecido. E eu sou muito dorminhoco. E esse número me ligou, era umas 8 da manhã, fim de semana, domingo, cara, eu lembro, era domingo. 8 da manhã no domingo, eu querendo dormir, eu desliguei. Logo em seguida, o mesmo número que eu não tinha salvo no contato me ligou de novo. Eu desliguei de novo porque eu estava doido para dormir. Terceira vez que ligou, meu Deus, o mesmo número. E eu não tinha bloqueado. Cara, eu vou atender. Vamos ver o que vai dar. Eu atendi e era quem? Esse senhor. E ele começou a puxar o assunto comigo. Ele, opa, e aí, Rafa, beleza? Então aqui e tal, tô na empresa aqui, não sei o que. Só que, cara, seguinte, meu filho trabalha numa empresa aí, numa multinacional, e cara, o setor lá de TI, que ele também trabalha no TI, ele tá precisando de um funcionário lá, cara, assim, assim, assim. E quando ele comentou comigo, quando meu filho falou sobre isso, eu na hora lembrei de você, cara. Porque, cara, você sempre fazia um trampo bom lá, você sempre fazia tudo bem feito. E, cara, eu te indiquei pra ele, só que aí você só precisa mandar o currículo pra ele. Eu fiquei, cara, não acredito. Não foi literalmente com essas palavras que ele falou, mas foi isso que ele quis dizer. Ele falou que eu fazia um trabalho bem feito e que eu sempre atendia ele do melhor jeito. E, cara, foi o fruto que eu colhi da semente que eu estava plantando lá atrás. E percebe a importância de se criar a credibilidade onde você está. Lá atrás, cara, eu plantei uma semente e eu fui colher esse fruto lá na frente. E ele estava me indicando para uma multinacional no setor de TI e eu fiquei extremamente grato e ainda bem que eu atendi aquele telefonema. Eu fiquei, cara, obrigado por ter lembrado de mim. Mesmo, muito obrigado. E eu saí correndo, preparando meu currículo. Eu fiquei, nossa, cara, eu fiquei muito contente, muito agradecido por ele ter feito aquilo. E eu fui atrás dessa oportunidade. E aqui também um exemplo, além da história de você ter criado e preservado, você mudar como você é visto pelos outros e o seu setor, como você é visto. Qual a perspectiva que os outros têm sobre você. E isso, eu te garanto, dá resultado sim, dá resultado. A diferença é você plantar a semente e continuar preservando ela. Não por segundas intenções, mas pela integridade sua, pela sua honestidade, cara. Por você ser um bom profissional, por você realmente ser um bom profissional. Não só porque você quer algo em troca, porque as pessoas, elas veem essa diferença. Beleza? Então esse foi o nosso segundo tópico a respeito da situação do setor de TI visto pelos outros setores. Então deixe uma boa imagem, que ela vai valer a pena. Lá na frente, ela vai valer a pena sim. Tranquilo? Vamos lá para o nosso terceiro e último tópico, que é a respeito dos benefícios da credibilidade. Eu já apresentei uma certa historinha aqui para vocês, mas eu acho interessante ainda destacar alguns pontos desses benefícios que a credibilidade traz. Porque além de você criar, além de preservar e transformar
o lugar onde você trabalha ou onde você está, porque não é só quando você toma essas decisões, não é só o lugar onde você trabalha, é onde você está. Onde quer que você esteja tomando essas decisões, você consegue ser uma pessoa melhor e transformar o lugar onde você está. Mas eu estou falando aqui, dando principalmente os exemplos na área de TI, tranquilo? Então vamos lá. Os benefícios da credibilidade. Número 1. Reconhecimento. Reconhecimento, cara. O reconhecimento que você ganha é algo que não é mensurável. Não dá pra você falar, olha, eu tenho 10 pontos de reconhecimento a mais do que X pessoa, ou eu tenho 25 pontos a menos de reconhecimento do que Y pessoa. Cara, ela não é mensurável, mas ela te traz ótimas oportunidades e benefícios. Porque quando você tem uma certa credibilidade, você vai ganhando esse reconhecimento. Quando você vai construindo essa boa imagem, você vai mostrando para as pessoas que você é um bom profissional. E quanto mais você faz isso, mais as pessoas elas vão lembrar de você e vão te requisitar quando necessário. Pode ser uma curva de quanto mais reconhecimento, mais trabalho. Pode ser, como pode não ser também. Depende do contexto. Mas o fato é, você ganha reconhecimento e isso é algo bom para a sua vida profissional. É algo bom para você se destacar frente a outras pessoas. E não há nada de errado em alguns tomarem certas decisões, mas é legal você extrair o máximo do seu potencial para você conseguir alcançar lugares altos. Então, o reconhecimento é algo muito interessante porque você acaba sendo lembrado pelas outras pessoas quando elas necessitam de alguma coisa, mesmo que seja para solucionar os problemas, porque, cara, trabalhar é você trabalhar com os problemas. O seu ramo profissional, onde quer que você esteja, é você solucionar problemas, tratar com problemas para que você tenha certo tipo de retorno ou para que você melhore determinada situação, melhore determinado contexto onde que você vive, enfim. É você trabalhar com essas situações. E quando você trabalha de uma maneira positiva, você ganha esse reconhecimento e que ele pode vir como recompensa futuramente. Tranquilo? Vamos lá, o próximo além do reconhecimento, o benefício que a credibilidade traz para você é o seu valor. O seu valor como pessoa e como profissional. Você vai gerando mais valor, não somente no que você faz, mas como você faz. Então, quando você vai construindo essa sua credibilidade como profissional, você vai tomando certas decisões e que impactam no seu valor. Quando as pessoas necessitam de alguma coisa, você traz esse reconhecimento para elas de lembrarem de você. E por que elas lembram de você? Porque do valor que você trouxe para elas. Porque como que você resolveu aquele problema? Quais decisões que você tomou? Quando você toma atitudes boas, você trata as pessoas do melhor jeito e consegue ainda assim solucionar determinado problema ou situação ou ajudá-las, porque é uma coisa de louco. Você gera valor em si. Quando você faz algo para a pessoa sem necessariamente pedir algo em troca, por mais que seja a sua função, você gera um valor em si. E eu já vi várias pessoas elogiando outras porque elas sempre ajudam da melhor maneira e fazem com maior gosto, maior prazer, e ela acaba sendo procurada mais justamente por aquilo, porque ela conseguiu gerar valor nela mesma e na pessoa em que ela teve esse contato. Então é extremamente interessante isso no humano, porque acaba indo atrás dessa mesma pessoa que gerou essa credibilidade. Por quê? Porque ela vai gerando esse valor. Tranquilo? Vamos lá para mais um benefício dessa tal da credibilidade, que é sobre a confiança. No seu ramo profissional,
Existem diversos setores, diversos procedimentos, diversas tarefas que são necessárias fazer. E quando é uma coisa interessante, porque a área de TI muitas vezes é vista como o coração da empresa, porque lá trata da base de dados, trata das informações, trata da internet, do compartilhamento de arquivos, do acesso aos serviços, do próprio parque de máquinas para se trabalhar, enfim, é praticamente o coração da empresa para se trabalhar. E quando nós montamos essa estrutura, as pessoas elas conseguem trabalhar. Então muitas vezes é visto como o coração da empresa. E por ser o coração, é ligado a todos os membros. E sendo ligado a todos os membros, tem contato com todos os membros. Então, como que acontece isso? Como na área de TI, tem contato na área da contabilidade, área do RH, em algumas empresas, área jurídica e assim por diante. Você vai ter praticamente acesso, entre aspas, a todos os setores, ter contato com todos os lugares, muitas vezes até com o dono da empresa, o CEO, enfim, não importa. Mas como sendo muitas vezes tendo essa conotação do coração, então acaba tendo esse contato com vários lugares. E por ter esse contato, as pessoas elas precisam ter confiança em para quem vai entregar o trabalho, para quem vai confiar a solução desse problema que elas necessitam, ou de trazer uma solução para que tenha algo melhor funcionando, para que otimize determinados procedimentos e situações, enfim. As pessoas elas precisam ter essa confiança, e quando você exala essa confiança, quando você demonstra essa confiança, não só pela sua história que você criou, não só porque você transformou o jeito como você é visto, mas também pela sua credibilidade que você construiu, você acaba gerando confiança na pessoa para que ela trate a você esses assuntos. E mais uma vez, de uma maneira íntegra, é feito tudo isso, de uma maneira honesta, não esperando segundas intenções, mas quando é feita quando é gerada essa confiança, você acaba tendo acesso a mais coisas, a mais informações de determinados setores, e é muito interessante porque, como eu já disse na história, naquele parênteses que eu abri, você vai ter contato com diversas pessoas. E essas pessoas, elas futuramente podem lembrar de você. E quando você gera essa confiança nelas, elas têm algo a quem lembrar, ou muitas vezes até trazer esse valor. Então você feita essa confiança, essa ponte entre você e o funcionário, o seu colega de trabalho, enfim. E eu muitas vezes consegui gerar essa confiança, muitas vezes sem intenção, por simplesmente fazer o meu trabalho, e eu até já ajudei muitas vezes funcionários a fazerem os seus procedimentos que eles não conseguiam, mas eu acabei aprendendo por ajudar tantas vezes que eu conseguia fazer aquele procedimento, aquela tarefa da pessoa, e eu ajudava ela a concluir a tarefa que ela precisava. E, cara, eu já vi muito braço curto em empresa, falava, é função dela, deixa que ela faz. Mas eu fazia com, assim, um certo prazer, e porque às vezes a pessoa está perdida lá, e assim, é complicado, e é necessário que seja feito aquilo. E se alguém não ajuda ela, aquele problema vai postergar, vai ser adiado, e só vai demorar mais ainda a solução daquilo, ou do andamento daquele processo. Então, eu ajudava, e essas pessoas que eu acabava ajudando nesses procedimentos gerava uma confiança tão alta que eu acabava nem descobrindo como eu fazia. E depois de um tempo eu comecei a perceber esse impacto que era gerado quando eu ajudava as pessoas de uma maneira íntegra e com prazer. E elas tinham essa confiança em mim para falar, olha, eu preciso que você faça isso.
E eu ficava, nossa, cara, mas tem tanta gente para fazer. Falava, não, mas eu preciso de você. E muitas vezes os outros tinham também a capacidade técnica, mas eu ficava surpreso por elas escolherem a mim. Então, quando nós criamos, quando você consegue criar essa credibilidade, você gera essa confiança na pessoa. E gerando essa confiança, você consegue gerar um valor, olha lá, mais um benefício. Gerando esse valor e a confiança acaba sendo esse ciclo que acaba sendo extremamente benéfico para si próprio e também para o setor de TI. Mas aqui é mais um caso individual. E é muito interessante que com essa confiança você acaba muitas vezes sendo lembrado. Acaba não, você é lembrado muitas vezes primeiro que os outros. Tranquilo? E vamos lá para o nosso último tópico, que é a respeito de as chances de subir de cargo ou indicação em outras empresas aumentam. Eu tinha feito esse tópico e eu nem tinha lembrado da história do parênteses que eu abri aqui, mas uma coisa liga a outra. Quando você constrói a sua credibilidade, você tem essa chance de subir de cargo ou receber indicação em outras empresas, enfim, você gerou reconhecimento, valor, confiança, e com tudo isso que você gerou, você acaba sendo mais propenso, a probabilidade aumenta de você ser reconhecido em outros lugares, em outras empresas. Seja por recrutadores, seja por gerentes de RH ou mesmo por indicação de outros funcionários. E isso é algo que eu, quando recebi, liberou uma dopamina no meu cérebro, uma sensação de prazer e agradecimento enorme. Cara, é muito indescritível você colher um fruto de uma semente que você nem tinha ideia do que estava plantando. E como eu vinha pensando e eu acabei sintetizando isso, e eu gostaria de passar que eu acho muito interessante, que eu acabei fazendo inconscientemente, mas eu gostaria de ajudar dando essa dica, porque você consegue sim plantar essa semente hoje, para lá na frente você conseguir colher esse fruto. E é muito interessante, porque você consegue receber algo em troca, mesmo que você esteja fazendo algo sem segundas intenções. Tranquilo? Esse foi o nosso bate-papo de hoje a respeito da importância de se construir a credibilidade como profissional de TI. Espero que tenha te ajudado de algum jeito. É isso aí. Aqui é o Rafael Nascimento da Burnish. Valeu!